Bem-vindos, bem-vindos. Quem está falando aqui é o Kaique de Mello. Hoje a gente vai falar sobre quais os melhores questionários de medida para utilizar numa avaliação com os pacientes com dor lombar crônica. Essa é uma pergunta muito comum de vários fisioterapeutas que atuam na área de dor musculoesquelética, que tratam pacientes que estão ali realizando uma fisioterapia convencional, fisioterapia por meio de terapia manual, exercício, pilates, enfim, diversas técnicas, mas a pergunta que todo mundo às vezes se faz é qual é o melhor questionário. E hoje eu vou destrinchar um trabalho que eu li recentemente para responder essa pergunta, porque essa é uma pergunta que é muito comum entre os clínicos, mas que também, por muito tempo, foi uma pergunta comum entre os pesquisadores. Então, assim, e a gente se pergunta, não era uma pergunta só dos profissionais que estão atendendo os pacientes na ponta, mas sim dos pesquisadores também. Então, quando eles conduziam lá ensaios clínicos randomizados para avaliar o efeito de alguns tratamentos, o que acontecia? Cada um utilizava um questionário, cada um avaliava de uma forma, e isso dificulta demais a tomada de decisão, tá? Eu já vou compartilhar minha tela aqui para a gente não eh, se perder muito nesse processo. E um trabalho bem legal que eu li recentemente, que é do Alessandro Chiarotto, certo? Alessandro Chiarotto é um pesquisador, tá cheio de anotação aqui, mas vamos assim mesmo, certo? Confia em mim. O nome do trabalho aqui é Core Outcome Measurement Instruments for Clinical Trials in No Specific Low Back Pain, que são os instrumentos de medida principais para ensaios clínicos na dor lombar inespecífica. Esse autor aqui, que é o principal, Alessandro Chiarotto, é um baita pesquisador, tive a oportunidade de trabalhar com ele durante meu doutorado, e ele é um cara que pesquisa muito sobre instrumentos de medidas. O que é isso, Kaique? São os questionários, as escalas, as ferramentas que a gente utiliza para avaliar alguma coisa nos pacientes com dor lombar, certo? E não só dor lombar, tá? Mas para diversas outras condições. Mas ele pesquisa muito sobre questionários, para entender assim, ó, o que existe de bom de questionário, o que a gente deveria utilizar, certo? E aqui tem vários outros pesquisadores que estão amarelinho aqui. Um é conhecido, é o Leonardo Costa, o Chris Marr, enfim, diversos outros pesquisadores de ponta na dor lombar. E esses caras se perguntavam assim, pô, a gente está fazendo aqui vários ensaios clínicos randomizados para avaliar a efetividade de diversas técnicas. Isso vem aumentando nas últimas décadas, mas está cada um usando um instrumento, está cada um fazendo do seu jeito, está cada um fazendo as suas medidas da sua forma. E isso é um problema, porque o que que acontece? Às vezes você está utilizando lá, sei lá, um Roland Morris, que vai de 0 a 24, e aí lá na Austrália estão usando, por exemplo, o Oswestry, que vai de 0 a 100. Aí o fulano aqui está usando um questionário que vai de 0 a 10. Aí o outro está usando um questionário que é mais subjetivo. Isso gera um problema quando a gente vai conduzir, por exemplo, revisões sistemáticas, e você precisa agrupar diversos estudos que avaliaram coisas similares, semelhantes, e só que utilizaram medidas totalmente diferentes. Isso vira um problema, tá? Então, esses caras já tinham meio que uma discussão para dizer assim, ó, é importante dentro da dor lombar avaliar a função da dor nas costas, a dor, o estado de saúde, a incapacidade no trabalho, a satisfação com cuidado, mas não tinha nenhum nenhuma seleção ainda, nenhum consenso, tá? E aí esse trabalho reuniu aqui 19 membros, tá? Sendo 17 pesquisadores e clínicos, dois pacientes. Isso aqui é importante, porque quando a gente fala de questionários de medida, a gente está falando de desfechos que não são importantes para o fisioterapeuta, mas sim para o paciente, porque às vezes o paciente pode melhorar a dor, ele pode melhorar, por exemplo, força, mas o cara não voltou a desempenhar uma tarefa que ele gostaria. Você viu que o paciente ganhou movimento, mas não foi o suficiente para esse cara voltar para uma atividade que ele gostava. Você diminuiu dor, mas a qualidade de vida do paciente ainda não está boa o suficiente, porque tem outras coisas que são importantes para ele que não foram vistas pelo clínico. Tá? Então, utilizar isso é extremamente importante para o fisioterapeuta, porque você começa a ter ali dados objetivos daquilo que é importante para o paciente e não para o clínico. E aqui eles incluíram diversas áreas, várias expertises, como anestesiologistas, epidemiologistas, médicos, ortopedistas, fisioterapeutas, neurocirurgião, profissionais da atenção primária, psicólogos, profissionais da reabilitação e da reumatologia, certo?
O Alessandro Chiarotto, ao longo do doutorado dele, pelo que eu acompanho, ele meio que avaliou a qualidade dos questionários para dor, para função e para qualidade de vida. Então ele já tinha feito meio que um trabalhinho prévio para dizer assim, ó, vamos por esse caminho aqui, tá? E aí, em resumo, ele reuniu toda essa galera aqui para fazer um estudo do tipo Delphi, que é assim, você roda algumas perguntas para definir o quanto que todo mundo concorda com aquilo. Então vamos supor, todo mundo aqui gosta de chocolate. Vamos supor que se 70% bateu a meta e todo mundo, mais de 70% daqui que tá vendo esse vídeo gosta de chocolate, vamos definir que a galera gosta de chocolate, tá? E aí no estudo Delphi eles definem assim mesmo, né? Mais de 70% para levar em consideração uma tomada de decisão, alguma concordância entre todo mundo que está participando, tá? É tipo uma democracia. Então, eles fazem várias rodadas quando eles não chegam em consenso. Essa tabela aqui, é, ela meio que descreve alguns questionários que são conhecidos, como os Westry, Alan Morris, o Inventário Breve de Dor, Quebec, né? Tem alguns questionários aqui para a função de intensidade de dor, para medir intensidade de dor, certo? Como a escala visual analógica, a escala numérica de dor, a subescala de severidade da dor do inventário breve de dor e outros questionários aqui que eles levaram em consideração para avaliar a qualidade de vida. Mas vamos aos resultados aqui, ó. Basicamente, eles selecionaram 210 participantes, convidaram, né, 207, mas só 44% respondeu, ou seja, 91. Aí na segunda rodada, eles convidaram 200 aqui, 199, só 41% participou, ou seja, 82. E a primeira tabelinha aqui, ó, é uma figura que mostra 9 escalas para avaliar a função física e o único que atinge 70% é o ODI, que basicamente é o Oswestry, tá? Existiu aqui o Quebec e o Roland Morris, mas abaixo dos 70%, então eles meio que já bateram o martelo, tá? É o ODI, que é um questionário que avalia ali de 0 a 100, tá? No round 1 e 2, para avaliar a qualidade de vida, o que mais chegou próximo de 70% foi o SF12, dentre esses quatro aqui. Teve o SF36, que é uma versão mais longa, o EQ5D, que chegou próximo de 50%, e depois o Promise. E aqui, no round 2, ele bateu próximo, tá? Foi o que bateu 50% aqui, mas não chegou no 70%, porque alguns aqui não tinham tanta certeza. Mas se considerar essa regra aqui, ele bate os 70% e o EQ5D chega próximo, tá? E quando a gente fala, por exemplo, dos questionários para avaliar intensidade de dor, a escala numérica de dor atinge 70% já no primeiro round. Então, simples assim, a maioria da galera abusa e é um questionário comumente usado pelos clínicos, certo? Então, em resumo, a gente tem esses questionários aqui que foram discutidos. Eu não vou entrar em detalhes das características dos participantes, que eu acho que não é o foco aqui, mas gostaria de resumir para vocês aqui quais são os questionários, então, que a gente deve utilizar. A função física, o ODI, o Oswestry, o questionário de incapacidade Oswestry, que é uma versão 2.1, que é aquela que a gente normalmente conhece, que tem 10 dimensões, 6 opções de resposta, se eu não me engano, que o paciente pode dar. E é um questionário que vai de 0 a 50 e depois você faz um cálculo e aí você chega a um número de 0 a 100. Então tá fácil, você consegue mensurar. Quanto mais próximo de 100, pior é a condição. Tem aqui o Roland Morris, tá? Eu vou falar dele já. Para a intensidade de dor, a escala numérica de dor, eu vou falar dele. Mas aí para qualidade de vida tem esses dois questionários e tem mais um que a gente viu lá em cima que eu vou comentar aqui, mas eu quero fechar aqui só para olhar para vocês e para a gente poder conversar melhor. Então vamos lá. Então o ODI, que é o questionário uso-S, foi o mais votado ali. Você usa, você aplica rapidinho com o seu paciente, você tem uma pontuação de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, pior é a qualidade é, funcional daquele paciente, né? Mais incapaz ele está para desempenhar algumas tarefas decorrentes da dor. Depois tem o Roland Morris, avaliou o mesmo desfecho, 24 itens, quanto mais próximo dos 24, mais incapaz esse sujeito está em recorrência da dor, certo? E esses foram os dois. Eu gosto muito do uso extra, porque ele é mais fácil de usar, é mais fácil do paciente entender, e essa questão da pontuação de 0 a 100, ela brinca com o de 0 a 10, que eu já vou falar da escala numérica de dor. Então fica mais fácil para a gente colocar no papel, para a gente comparar, colocar numa figura.
tá? A escala numérica de dor é a clássica que a gente utiliza, tá? Não é a escala visual analógica. Às vezes a gente coloca EVA lá na, na evolução do paciente, mas a gente não está falando da EVA, a gente está falando da escala numérica de dor. Se eu pergunto para o paciente, olha, na última semana, de 0 a 10, qual foi a média da sua dor? 0, nenhuma dor, 10, a pior dor possível, tá? Esse também é um questionário que você consegue utilizar de maneira rápida. A maioria dos fisioterapeutas usam ela, tá? Só que às vezes a gente evolui como EVA e tá errado, tá? EVA, o paciente precisa visualizar uma linha vertical, horizontal e ter duas âncoras, para depois você olhar o nível de dor que ele tem, tá? E para avaliar a qualidade de vida, tem o SF12 ali e o PROMIS. São dois questionários interessantes também para avaliar. Dentro do paper tem o link, mas eu gosto muito do EQ5D que ele foi citado lá. É um questionário que eu usei no meu doutorado. Você consegue ter fácil acesso a ele na versão português brasileira, que já foi traduzido. E são só 5 perguntas. Eu sei que uma das dificuldades dos fisioterapeutas é utilizar esses questionários na prática clínica porque demanda tempo. E eu sei que questionários mais simples tendem a ser mais fácil de aderir, tá? Então, o EQ5D é um questionário simples, a pontuação vai de 0 a 1. Depois você pode transformar de 0 a 100 também, para facilitar ali a pontuação junto com o Westry ou também com a escala numérica de dor. E, bom, em resumo é isso. São esses 3 questionários aí que os melhores pesquisadores estão usando dentro de ensaios clínicos. Então, cabe a você, enquanto clínico, também utilizar, porque isso é um diferencial para você. Você começa a ter dados objetivos, o teu paciente começa a entender uma percepção de valor maior da que aqueles fisioterapeutas que não utilizam nada disso. E você consegue mostrar a evolução para o seu paciente, você consegue documentar isso, e principalmente quando você fizer um relatório para médicos, ortopedistas de retorno, você mostra isso em gráficos, tá? E uma forma de mostrar isso é através da planilha Inteligente Lombar Score, que é uma planilha que eu criei justamente para ajudar fisioterapeutas que tratam do lombar a coletar dados objetivos no momento da avaliação. Essa planilha tem 5 questionários, que inclui escala numérica de dor, a escala funcional específica do paciente, o uso Westry, o EQ5D e o StartPack. Então você tem ali medidas de prognóstico, qualidade de vida, função, incapacidade e intensidade de dor. E ali você só pergunta para o paciente, você preenche, enquanto fisioterapeuta, vai aparecer a pontuação automática, a interpretação e gráficos gerados automaticamente para você entender a evolução clínica do seu paciente ao longo do tempo, tá? Eu vou deixar o link disponível aqui, na descrição do vídeo, e não mais é isso. Utilize as ferramentas que estão aí validadas, porque os melhores fisioterapeutas do mundo e os melhores pesquisadores estão utilizando. Então, você também pode utilizar essas medidas no seu dia a dia clínico para entender o quão bom é o tratamento que você vem ofertando para os seus pacientes e você sai com um diferencial. De fato, utilizar essas medidas é extremamente importante para o fisioterapeuta, porque são medidas que você coloca ali no papel o dado, como o paciente chega, depois como que ele recebe o tratamento, como ele sai. E depois você pode reavaliar isso de novo, certo? Então, não adianta ficar só na conversinha de que o paciente melhorou, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, e manda para alguém, algum colega fisioterapeuta que também pode se beneficiar desse tipo de conteúdo. Aceito sugestões e a gente se vê na próxima. A ideia é a gente discutir cada vez mais artigos científicos e trazer algumas evidências que o fisioterapeuta pode e deve implementar na prática clínica para melhorar o cuidado dos pacientes com dor lombar. Foi um prazer estar com você. Comenta aí. Um abraço.